Carta aos Romanos. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, na cidade de Corinto, no final da sua terceira viagem missionária. Concluindo seu trabalho em Éfeso no final do verão do ano 55 depois de Cristo, Paulo esperava retornar a Jerusalém e também a Roma para conviver com os cristãos de lá. Escreve a carta em preparação à sua visita, pois queria fazer de Roma sua base missionária no Ocidente. Por isso a carta de Paulo aos Romanos é a mais elaborada exposição do Evangelho feita por Paulo. Foi escrita dentro do interesse do seu trabalho missionário. Paulo deseja que a igreja, que seria a base de sua atividade missionária no Ocidente, tivesse um conhecimento completo e profundo do Evangelho. O propósito de Paulo era expor as doutrinas fundamentais da salvação para fortificar os cristãos em Roma, contra os erros dos judaizantes. Capítulos 1 a 8. Era necessário apresentar o contraste entre a livre graça de Deus e as exigências do judaísmo, obras da lei, circuncisão, descendência de Abraão. Incentivar os leitores a buscarem o aperfeiçoamento da vida cristã. Capítulo 12. Advertir quanto à obediência às autoridades e à prática do amor entre os irmãos e a viver uma vida exemplar, lembrando que o dia do juízo virá. Capítulo 13. Unir os leitores em torno da tolerância para com os mais fracos. Capítulo 14, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. O ponto alto da epístola é o desenvolvimento do conceito de justiça para o cristão. É também um magnífico tratado sobre a vida cristã, descrevendo sua origem na graça de Deus e sua continuação diária no serviço ao próximo. Paulo não chegou a Roma como pretendia, ou seja, como missionário livre, porém como prisioneiro, anos depois. Sua carta, contudo, não foi em vão. Quando se aproxima de Roma, os irmãos foram encontrá-lo. Isto foi motivo de agradecimento a Deus e coragem a Paulo. Não lhe importava o que estava à sua espera, pois tinha certeza de que a igreja de Roma estava unida a ele no Evangelho. Bênçãos para o leitor. Os ensinamentos da Epístola aos Romanos são essenciais para a fé cristã. Por isso, faça de Romanos um dos primeiros livros a ser estudado. Romanos explica, passo a passo, por que e como Deus nos salva em Jesus. Ao ler essa epístola, reflita sobre os exemplos de fé fornecidos por Paulo a partir do Antigo Testamento e de suas próprias lutas pessoais. Esses exemplos mostram como Deus age por meio da palavra em nossas vidas, apesar de nossas fraquezas. Os capítulos finais aplicam esses ensinamentos cristãos, de maneira prática, a indivíduos, famílias e congregações. Essa carta, a mais detalhada de Paulo, nos oferece, de fato, um rico consolo. Primeira carta aos Coríntios. A chegada de Paulo a Corinto deu-se na segunda viagem missionária, por volta do ano 50 depois de Cristo. A fundação da igreja está registrada em Atos capítulo 18 versículos 1 a 18. Vinha de Atenas e comunicou-se com Priscila e Áquila, casal de judeus cristãos que havia sido expulso de Roma pelo decreto de Cláudio em 49 depois de Cristo. Paulo morava com eles trabalhando junto na confecção de tendas. Usava as sinagogas todo sábado para pregar. Quando Silas e Timóteo chegaram lá com uma oferta da igreja de Filipos,
Paulo não precisou mais trabalhar para o sustento e pregou diariamente nas ruas e sinagogas. Por causa do conflito com os judeus, deixou a sinagoga, e foi pregar na casa de Tito, o justo. Teve sucesso em seu trabalho. Judeus, gentios, ricos e pobres tornaram-se cristãos. Também foram convertidos o ex-dirigente da sinagoga, Crispo, e seu sucessor, Sóstenes. Paulo trabalhou com Silas e Timóteo por 18 meses em Corinto. Esta carta foi escrita em Éfeso, durante a terceira viagem missionária de Paulo. Ele recebeu informações sobre a difícil situação que estavam atravessando os crentes de Corinto. Das divisões internas, pelo fato de alguns dizerem: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, haviam posto em grave perigo a unidade da igreja. E também, muitos outros problemas que exigiam ser imediatamente corrigidos. No capítulo 4, versículos 16 a 17, ele prepara a igreja para uma visita de Timóteo. Escreveu também para exigir disciplina no caso da pessoa que cometeu incesto, relação sexual entre a família, pai e filha. Para reprovar a igreja por não procurar solucionar suas disputas ou problemas entre eles mesmos, mas procurar juízo pagão, justiça do mundo. Responder questões sobre casamento e divórcio, e esclarecer quanto ao comer alimentos oferecidos a ídolos. Corrigir desordens quanto ao comportamento de mulheres. Instruções quanto ao culto e à Santa Ceia. Para condenar os que negavam a ressurreição do corpo. A epístola chama também atenção especial para até na preocupação do apóstolo como um pai espiritual para seus filhos. Eram filhos problema e davam muita preocupação, mas também o amor não faltou. Bênçãos para o leitor. Em 1 Coríntios, Paulo descreve uma congregação dividida que enfrentava dificuldades, algo semelhante ao que acontece com muitas congregações nos dias de hoje. Ao ler e estudar a carta, considere a maneira como o Senhor guiou os coríntios por meio de suas dificuldades, fazendo uso da correta teologia e do conselho do apóstolo Paulo e mantendo o foco na salvação conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. A história mostra que, apesar de suas dificuldades iniciais, a congregação sobreviveu e prosperou. Como exemplo, nós temos a carta de Clemente de Roma enviada a eles 40 anos mais tarde. Assim como os coríntios passaram a compreender as dificuldades de Israel e as misericórdias de Deus como exemplos de instrução, recebamos aquilo que Paulo escreveu como exemplos de instrução para nós ainda hoje. Afastemo-nos dos excessos e pecados dos coríntios. Alegremo-nos nas promessas que Deus fez a eles, especialmente na promessa de união por meio do Evangelho. Segunda carta aos Coríntios. Na primeira carta, Paulo prepara a igreja para uma visita de Timóteo. Timóteo ficou pouco tempo lá, e logo retornou a Paulo e relatou da recepção à sua primeira carta. O que Paulo ouviu o fez interromper o seu trabalho em Éfeso e ir a Corinto. É a segunda visita, a visita dolorosa. Pelo relato de Timóteo, concluíram que era preciso uma ação drástica pois a existência da igreja estava ameaçada. Não sabemos o que aconteceu, porém parece que Paulo teve grande desapontamento. Paulo retornou a Éfeso e escreveu, em muita tribulação e angústia de coração com muitas lágrimas,
uma carta ríspida. Creem alguns estudiosos que 2 Coríntios capítulos 10 a 13 é parte desta carta. Propósito: esclarecer sua autoridade apostólica e mostrar o que significa espiritualidade verdadeira. A carta ríspida foi enviada por intermédio de Tito, companheiro e cooperador de Paulo. Paulo foi para a Macedônia, onde foi confortado pela chegada de Tito, que trazia boas notícias. A igreja de Corinto aceitou o chamado de Paulo ao arrependimento, sujeitando-se à sua autoridade. Disciplinou aquele que ofendeu indiretamente o apóstolo e lhe causou grande dor, o qual também se arrependeu e pedia perdão. A igreja estava pronta a perdoá-lo, esperando apenas a aprovação do apóstolo. A igreja estava ansiosa por rever o apóstolo Paulo, a fim de confirmar e fortalecer os laços de união. Paulo escreveu a segunda epístola para mostrar a sua satisfação pela atitude dos coríntios depois da primeira carta. Paulo alegrou-se com o arrependimento da maioria deles. Defendeu seu apostolado do ataque de seus inimigos. Falsos mestres continuavam agindo, em oposição a Paulo. Levou a igreja a concluir a coleta, a ajuda aos cristãos pobres de Jerusalém. Tito levou a segunda epístola para a igreja de Corinto. Nesta carta Paulo abre seu coração. Ao lado de Gálatas, esta é uma de suas cartas mais pessoais. Sua coragem diante das dificuldades físicas e espirituais deveria ser fonte de inspiração a todos os sofredores. Bênçãos para o leitor. Quando estudar 2 Coríntios, considere o maravilhoso exemplo que Paulo dá como um líder cristão sensível que busca unir uma congregação machucada pela divisão. Note, especialmente, a maneira como Paulo enfatiza a obra de Deus entre os coríntios por meio do Evangelho, que conforta e cura a congregação. Se você já vivenciou desapontamentos na igreja e teve seus sentimentos machucados, permita que 2 Coríntios seja um auxílio a fim de curar essas feridas. Paulo também descreve o coração generoso daqueles que receberam a graça de Deus. Ele compara os fiéis cristãos da Macedônia, sempre dispostos a ofertar para os pobres e aqueles em necessidade, com a desorganizada e avarenta congregação de Corinto, que questionou os motivos de Paulo para coletar a oferta. Que Deus nos conceda corações sábios e generosos que percebam claramente a necessidade de se ajudar pessoas em necessidade. Carta aos Gálatas. A Carta Magna da Liberdade Cristã apresenta a batalha entre o legalismo e a graça de Deus. No capítulo 1, versículos 6 a 10 vemos por que Paulo escreveu esta carta. Ele recebeu informações do desvio dos Gálatas do Evangelho que ele pregara. Isto ocorreu por causa da chegada de alguns que perverteram o Evangelho. Atacaram a integridade de Paulo como apóstolo. Ele reage escrevendo a carta. Combate a heresia, falsa doutrina, no momento do surgimento, antes de se alastrar. Atos capítulo 15 versículo 1 revela-nos quem pervertia o Evangelho. Colocavam a circuncisão como condição para ser salvo. A vinda de Cristo não havia libertado os homens da lei, nem significava o fim das ordenanças sagradas como a circuncisão e o sábado. A vida do cristão, baseada só na fé, sem a circuncisão e a lei, era um estado muito rudimentar, cristãos de segunda classe.
A perfeição residia na circuncisão e na observância da lei. Só assim alguém se tornava filho de Abraão e herdeiro da promessa feita a ele, um membro do verdadeiro povo de Deus. Ensinavam que Paulo não tinha pregado tudo o que era necessário para a completa salvação. Não era apóstolo de primeiro escalão, tal como os de Jerusalém. Por não insistir no cumprimento da lei, havia dado provas de fraqueza. Procurava ganhar convertidos, enfraquecendo o rigor do genuíno Evangelho de Deus, em outras palavras, procurava agradar a homens. Por isso, eles, os judaizantes, vieram completar o que Paulo deixara incompleto, conduzindo a igreja à perfeição que o Evangelho de Paulo nunca poderia dar. Para rebater as acusações dos judaizantes, ele desenvolveu o conteúdo da carta da seguinte forma. Primeiro, defesa do seu apostolado. Segundo, defesa do Evangelho da livre graça, sem as obras da lei. Terceiro, defesa do Evangelho da liberdade cristã em seus resultados práticos. Resultado da carta: atingiu o propósito. Os Gálatas participaram fielmente da coleta de ofertas para os pobres de Jerusalém, mostrando assim união entre o cristianismo gentílico e judaico. Bênçãos para o leitor. A distinção correta de lei e evangelho em Gálatas afasta qualquer uma das compreensões equivocadas sobre a palavra de Deus mencionadas acima. Paulo afirmou com toda certeza que a lei tem um papel limitado na vida do cristão. Ele explicou as bênçãos vivificadoras do Evangelho, que nos torna filhos de Deus e nos concede liberdade para fazer o bem, não o mal. Gálatas ainda mostra que, apesar de a lei jamais estar ultrapassada para nós porque somos pecadores, é a promessa de Deus que nos assegura um lugar em sua família, com direito a todos os privilégios que Ele concede pela palavra e pelo Espírito. À medida que você estudar Gálatas, ore para que o Espírito Santo ensine você corretamente a discernir e aplicar a lei e o Evangelho de Deus. Ele, que generosamente concede o seu gracioso Espírito por meio da promessa, certamente garantirá um coração capaz de discernir. Carta aos Efésios. Esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo na prisão em Roma, entre os anos de 60 e 61 depois de Cristo. Esta igreja foi fundada por Paulo no retorno da sua segunda viagem missionária. Permaneceu pouco tempo lá naquela ocasião. Em Atos capítulo 18 versículos 19 a 21 está escrito: quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E, embarcando, partiu de Éfeso. Priscila e Áquila desenvolveram o trabalho durante a ausência de Paulo. Ele voltou lá na terceira viagem missionária e ficou por 3 anos. Ganhou para Cristo 12 discípulos de João Batista e pregou 3 meses na sinagoga. Quando a oposição à sua pregação aumentou, retirou-se para a escola de Tirano, onde pregou por 2 anos. Durante aquele tempo a palavra do Senhor propagou-se por toda a Ásia. Lá, Paulo realizou muitos milagres e convencia seus ouvintes a desistirem das artes mágicas.
Esta epístola tem o propósito divino de direcionar em Cristo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Cristo foi escolhido por Deus para ser o centro e administrador de tudo. É o cabeça de todo o universo, é superior a todas as potestades celestes, subiu acima de todos os céus. Cabe à Igreja revelar tudo isso. Também destaca a unidade da Igreja. Judeus e gentios são um em Cristo. Ambos foram libertados da escravidão da morte e unidos na Igreja. Mostrar que a experiência da união em Cristo na sua Igreja, e com cada membro dela, resulta de uma mudança de vida. O cristão segue o exemplo de Cristo, e vive em amor paciente com os outros cristãos. Levar as pessoas a meditarem sobre a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Alertar para a necessidade de lutar contra o mal, usando a espada do Espírito. Sem isso, ninguém segue o exemplo de Cristo. Bênçãos para o leitor. Efésios descreve de forma brilhante importantes verdades da fé cristã que Paulo tão eloquentemente enfatiza. O primeiro capítulo vê toda a vida cristã sob a perspectiva de que Deus escolheu o seu povo em Cristo. Estas palavras, corretamente aplicadas, oferecem incrível conforto em meio ao sofrimento e à dúvida. Da mesma forma, nenhum outro lugar do Novo Testamento descreve a relação entre graça, fé e boas obras, justificação e santificação, tão claramente como Efésios capítulo 2. A carta toda nos conduz ao tesouro do nosso batismo em Cristo e em sua Igreja, onde um novo modo de vida prevalece. À medida que estudar Efésios, o Senhor irá equipar você a fim de vencer a tentação e a discórdia, o pecado e Satanás, de forma tal que você sirva a Deus e ao povo dele em toda unidade e alegria. Leia Efésios como um plano de Deus para a sua família, seu pastor e sua congregação, enquanto servem juntos de acordo com os propósitos eternos de Deus. Carta aos Filipenses. A igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Por isso ocupava um lugar especial nos sentimentos do apóstolo. Fundada na segunda viagem missionária, ler Atos capítulo 16 versículos 9 a 40. Uma visão entrou onde o levou, juntamente com Silas, Timóteo e Lucas, a ir para a Europa e visitar a cidade de Filipos. Aparentemente não havia sinagoga na cidade. Paulo reuniu-se com seu grupo junto ao rio para orar. Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, foi convertida e batizada com sua casa. Por ter expulsado um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, Paulo provou a ira dos senhores dela. Ele e Silas foram levados às autoridades, açoitados e presos. Deus, porém, os libertou milagrosamente e os usou para converter o carcereiro e a sua casa. Na manhã seguinte as autoridades os tiraram da prisão, e após Paulo e Silas terem visto Lídia e os irmãos, deixaram a cidade. Os membros da igreja eram, na maioria, gentios. O fato aparente de lá não haver sinagoga, mostra que o judaísmo não era forte na cidade. Havia grande unidade na igreja e grande lealdade para com Paulo. Por 2 vezes lhe enviaram contribuição enquanto ainda estava em Tessalônica. Também lhe enviaram doações enquanto estava em Corinto, mesmo sendo pobres.
Paulo escreveu esta carta por vários motivos. Primeiro, expressar a gratidão pela doação dos filipenses e incentivar a anunciar com firmeza o Evangelho, para que o amor deles cresça, e tenham sabedoria e humildade. Segundo, expressar seu agrado pela comunhão dos filipenses, confiança no progresso deles e o que deles esperava. Terceiro, relatar sobre as circunstâncias de sua situação, esperanças e temores. Até mesmo sua situação de prisioneiro serviu para o avanço do Evangelho. Quarto, mostrar a importância de viverem de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, com coragem, humildade e perseverança. Quinto, informar de seu propósito de enviar-lhes Timóteo e Epafrodito. Sexto, advertir contra os judaizantes e contra os libertinos. Apelar para a reconciliação de Evódia e Sintique. Sétimo, que sejam alegres, que orem sempre com o coração agradecido e que encham suas mentes com tudo o que é bom, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Oitavo, expressar sua gratidão pela ajuda que eles sempre deram ao apóstolo. Nesta carta bastante pessoal, Paulo mostra aquela preocupação cristã fraternal motivada pelo amor. Paulo escreve, não como dominador, mas como amigo e irmão. Destaca a mente de Cristo. Ele é um modelo de humildade e amor. Os filipenses devem continuar este caminho. Bênçãos para o leitor. Filipenses revela o profundo amor e a intensa alegria de Paulo para com essa congregação. O entusiasmo que ele demonstra em relação a eles é único entre todas as cartas de Paulo, uma vez que a congregação parece necessitar de menos disciplina que as outras. Ele descreve a vida cristã em toda a sua bênção e proveito, a qual é fruto da obra de Deus em nós. Ao estudar Filipenses, o Senhor irá agir em sua vida, transformando sua mente para ser como a de Cristo. Ore para que você receba a completa alegria que provém dele em toda situação e viver de modo digno do seu Evangelho. Nossa justiça vem unicamente pela fé em Cristo. Não há nada mais sublime do que conhecer a Jesus. Carta aos Colossenses. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, na prisão em Roma. A igreja de Colossos não foi fundada por Paulo. O impulso para a fundação pode ter sido seu, enquanto esteve em Éfeso. O provável fundador e pastor era Epáfras. O pastor Epáfras e Onésimo foram a Roma, visitaram o apóstolo Paulo na prisão. Epáfras levou boas notícias. Destacou a fé e o amor dos colossenses, bem como o crescimento do Evangelho. Entretanto, Epáfras preocupava-se por causa das falsas doutrinas que estavam se infiltrando na igreja, que ameaçava a pureza do Evangelho. Apelou por isso a Paulo pedindo palavras de orientação sobre ordenanças sobre comidas, bebidas, dias de festas, luas novas, sábados. Paulo escreve combatendo as doutrinas que negavam a divindade de Cristo e sua posição de único mediador entre Deus e os homens. E também admoesta a não se submeter a rituais e nem se voltar à adoração a seres inferiores, anjos. Devem reconhecer que morrendo e ressuscitando com Cristo, morreram para a velha vida de ordenanças terrenas e ressuscitaram para uma nova vida com princípios celestiais.
Paulo mostra a grandeza de Cristo, Senhor do universo e da Igreja, e o caráter único e definitivo de sua redenção. Paulo também os incentiva a viver sua fé cristã. Bênçãos para o leitor. Embora Colossenses seja uma das mais breves epístolas de Paulo, ela é especialmente rica na descrição de Cristo, da sua obra e das bênçãos que ele estende a nós por meio do santo batismo. Ao estudar Colossenses, ore para que o Senhor proteja sua congregação e todos os cristãos dos falsos mestres, pois somente em Cristo temos a redenção, a remissão dos pecados.